pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Clean. Hoje o nosso episódio está muito especial, nós estamos no mês da mulher e a nossa convidada é um verdadeiro exemplo de superação, de transformação e de coragem. Ela que mudou de estado, que mudou de vida com toda a sua família e hoje vive 100% da Total Clean. Eu estou aqui com a nossa multifranqueada Carol. Seja bem-vinda, Carol. Ela que é franqueada das unidades de Palmas, Aparecida de Goiânia e Muriaé. Carol, vamos bater esse papo aqui? Vamos embora, vamos lá. Então, para quem ainda não conhece, por favor, fala pra gente quem é a Carol fora da Total Clean. Carol fora da Total Clean é esposa, mãe de 2 crianças. E é isso. Se dedica aí totalmente à Total Clean mesmo durante o dia. Ah, legal. E fala pra gente ainda fora da Total Clean, né, sobre a Carol, como que é a Carol mãe, como que é a Carol esposa. Mãe, né? Eu sou 100% dedicada às crianças, né? Durante o dia a dia. E a gente vive isso ali o tempo inteiro. Certo. E como esposa, consegue conciliar aí para dar conta de trabalho, dar conta de filho? E aí, como é que fica o papel de esposa? Não, é esposa, a mãe, dona de casa, empresária. A gente tem que dar conta de tudo. Sempre tem um tempinho ali para cada coisa. É verdade, isso é ser mulher, né, Carol? Exatamente. A gente sempre tem que dar, né, conta de pouquinho de cada coisa. Verdade. E conta pra gente como que é a sua história, né? Como que se inicia a sua história antes da Total Clean. Fala um pouco pra gente como que era a sua história, como que você trabalhava. Eu trabalhava em uma transportadora, né? Eu sou formada em administração, então eu sempre trabalhei nessa parte de escritório, empresa, né? Parte administrativa. Então sempre fui CLT, né? Desde ali dos 15 anos, como menor aprendiz, estágio, e aí contratada, e sempre segui mesmo esse padrão de CLT. Certo. E o seu esposo, ele também trabalhava como CLT? Também como CLT. Certinho ali, a gente sempre trabalhou, né? Fora, seguindo ali os padrões de CLT. Certo. E fala pra gente, assim, quando que surgiu essa vontade de empreender? Como que foi esse início de vocês? De quem que partiu essa iniciativa de mudar o momento? A vontade de empreender, né? A ideia de empreender foi quando vieram as crianças, né? Com um filho, a gente ainda conciliava muito bem, os dois trabalhando fora, mas aí quando veio o segundo, as coisas ficaram um pouco mais complicadas, né? Que tem todo aquele jeito de deixar com alguém, ter aquele compromisso, né? De horário para buscar, o horário para deixar. E aí veio a ideia de empreender em algo onde eu pudesse me dedicar, né, à maternidade e também ter tempo, né, de trabalhar e me dedicar na maternidade. Aí veio a ideia de empreender, de procurar algo, né, para empreender. Só para a gente entender, para quem não conhece, né, qual a idade dos seus filhos, o nome e a idade dos seus filhos. Tem o Adrian, de 7 anos, e o Nicolas, que vai fazer 6 agora em maio. Então, a diferença ela é bem curta, né? Então, a gente teve que optar, né, a deixar a CLT por conta do compromisso de horário, né, do dia, para tentar um outro negócio. Certo. E como que você conheceu a Total Clean? Onde que entra a Total Clean aí nessa história? A Total Clean, eu falo assim, que foi algo assim, de Deus mesmo, assim, né? Porque a gente estava com um contrato para assinar, né, de um local que a gente ia abrir um outro negócio. Então, já tinha escolhido um ponto físico, né? A gente já estava tudo certo, o contrato chegou. E ali dentro daquele contrato vieram algumas dúvidas, né? E aí dentro dessas dúvidas a gente teve um tempo maior para pensar em algo. E aí a minha irmã, Camila, que ela já era franqueada, ela falou, né, da Total Clean, falou como é que funcionava. E falou que dentro da nossa realidade daquele momento, o negócio seria melhor, né? Porque mesmo que eu tivesse um negócio para mim, mas um negócio, um ponto físico, né? Eu estaria me dedicando, estaria fora de casa, teria um horário para abrir, um horário para fechar, da mesma forma. E naquele início ali, né, com a Total Clean, seria de uma forma diferente, onde eu conseguiria trabalhar de dentro da minha casa, conseguiria me dedicar tanto à maternidade quanto ao meu negócio ao mesmo tempo.
E aí foi quando surgiu, né, a curiosidade de conhecer e a gente entrar dentro do negócio. Mas você teve medo? Surgiu o medo nesse momento de Ah, com entrar? certeza, né? O medo era tudo novo, né? Onde a gente tinha... Quando você trabalha de CLT, você sabe, né? O quanto você ganha, o que você, os benefícios, né? Tudo ali pronto, né? Então, quando você sai dessa realidade para uma outra, porque a gente não era empreendedor. A gente começou a empreender, então é tudo muito novo, né? E tudo que é novo assusta. Então, naquele momento, sim, deu medo. Onde a gente, de repente, não podia errar naquele momento. Porque a gente ainda tinha as duas crianças, né? E eram bebês na época. Então, deu muito medo, com certeza. E a sua família te apoiou nesse processo? Como que foi a aceitação da família nesse momento lá no início? Tá. No início, o meu esposo, ele não entrou junto, né, no negócio, não se dedicou 100%. Não é que ele não apoiou, mas ele não se dedicou 100% porque ele continua ainda com CLT. Porque vem aquela insegurança, né, aí sai os dois da CLT, aí como é que faz? Então, a gente ainda ficou, né, numa segurança, né, ele continuou no CLT e eu assumi ali a questão do negócio sozinha. Aí, claro, né, com o apoio da minha irmã, que ela já estava no negócio, já tinha 1 ano. Então, ela estava me apoiando, teve os meus pais, né, também. E a franqueadora ali também, que estava sempre apoiando a gente ali naquele início, né? Certo. E você se lembra, Carol, assim, tem uma história interessante para contar para a gente do início, alguma história de cliente ou algum perrengue que você passou do início? Conta pra gente. Perrengue tem desde o início, né, Graciele? Quando a gente inaugurou a unidade, né, que foi a viagem de inauguração, como era tudo muito novo, né, então a gente pediu o carro para uma cidade que era totalmente distante da cidade da inauguração, e a gente foi buscar o carro, né, foram 2 horas de viagem, chuva, um carro também que a gente não conhecia ainda, né, para pegar uma estrada, muita chuva, a gente não, foi tudo muito novo, né? Assim, muito. Naquele momento eu tive muito medo, né? Falei, será mesmo que é isso, né? Que é isso mesmo que eu tenho que fazer? E você está numa cidade nova, né? Onde você não tinha estrutura ali naquele momento para iniciar tudo novo. Então tem vários perrengues desde o começo, né? Sempre tem uma história. Sim, eu me lembro muito bem dessa história. Nós vivemos, eu estava junto. Meu Pessoal, Deus. quem não, falando um pouco aqui para vocês, eu que fiz o treinamento da Carol no início dela, e estávamos eu, a Carol e a Camila, 3 mulheres num lugar que a gente não conhecia. Fomos uma viagem de carro de 2 horas. E o Teve GPS levou a gente para um lugar errado, chovendo ainda. muito, chovia muito. Teve. O rapaz bateu na traseira do carro, né? Também Foi. teve essa surpresa ainda, né? No caminho. Então foi um perrengue. Foi um Ali, perrengue. ali eu assustei, mas deu tudo certo. Não, naquele dia eu falei para você o quanto que eu te admirei e eu achei assim, eu percebi o quanto forte você é. Porque assim, foram muitas coisas, né? Foram. No mesmo momento para o início. E tá, detalhe que a gente esqueceu de falar que o limpador do carro não estava Não funcionando. tava. Chovia muito, o limpador do carro não estava funcionando. E Carol dirigindo. E ali, Carol, é nesses momentos que a gente consegue ter a percepção, né, da fortaleza que você é, da sua coragem. Foi desde o primeiro momento. Foi. Ali, né? Foram muitos imprevistos, né? Ali já deu aquela vontade de meio que desistir, assim, voltar atrás. Mas ali a gente não tinha opção de errar, né? A gente tinha que fazer dar certo. Era a nossa chance. Não tinha espaço para dar errado. A gente tinha que fazer dar certo. Então, a gente se apegou a isso, né? Para fazer dar certo. Bacana. E falando sobre transformação, sobre coragem, conta pra gente sobre a sua mudança. Quando que você mudou para Palmas? Como que foi esse momento? Conta essa parte aí pra gente. A gente está em Palmas há 2 anos, né? 2 anos e 2 meses. Passou rápido demais. Palmas, a gente foi fazer. A nossa primeira unidade foi Caxias do Sul, né? E de uma unidade para outra foi tudo muito rápido.
né? E a gente fez a inauguração de Palmas. E aí, quando a gente chegou na cidade, a gente já gostou, né, da cidade em si. Então, a gente ficou ali em torno de 20 dias. E engraçado que quando eu voltei para minha casa, né, eu comecei a pesquisar escolas, assim, para as crianças. Falei, a gente já pensou se um dia eu precisar voltar, né, naquela cidade, precisar de morar lá? Então, quando a gente decidiu, né, o meu esposo decidiu pra gente mudar para lá, tava tudo já aqui, tudo organizado na minha cabeça. As crianças já tinham escola, já tinha tudo. Porque eu acho que quando a gente pisou lá, a gente já se identificou com a cidade. Então, ele foi para lá para fazer um treinamento, né, de 15 dias. E aí, ele já não voltou, né? Só uma coisa, nesse momento ele já estava na Total Clean com você ou ele ainda trabalhava como CLT? Não, ele foi... O que acontece, né? A Total Clean, eu queria que ele vivesse aquilo para ele ter aquela segurança, né? Então, ele não estava ainda, ele estava de CLT e a gente já tinha comprado a unidade. Só que, assim, eu falei, não, eu não quero ir sozinha dessa vez, eu quero que ele viva isso, né? Para ele entender realmente do negócio. E aí eu esperei, a gente já tinha comprado a unidade, e aí eu fui, né, até a Total Clean, e a gente combinou um dia de inauguração, porque eu sabia que aquele dia era o dia que ele estaria de férias. E aí foi quando eu falei com ele, você vai estar de férias, então você vai comigo, bom que você conhece, a gente viaja, né, as crianças vão ficar com a minha mãe. E aí foi nesse intuito, né, e quando ele foi, que ele começou a viver a Total Clean, aí ele já voltou de Palma já com outro pensamento, né. E aí não demorou muito, ele saiu, né, da empresa, e hoje aí tá 100% comigo. Mas ele precisou viver aquele momento, né? E aí quando ele conheceu realmente do negócio, do dia a dia, aí ele já voltou de viagem, já decidido a sair da empresa e se dedicar 100% a Total Clean. Então, quando vocês voltaram daquela inauguração, já tinham tomado a decisão que vocês iriam para ficar? Não, quando a gente voltou da inauguração, não. Aí ele voltou, já decidido a sair da CLT. Mas a gente continuou em Vitória. E aí ele começou a viver isso, né? Viver a Total Clean junto comigo, nas vendas, aí conhecendo os maquinários, os produtos, né? O dia a dia. Aí ele começou a entender do negócio. E aí a gente teve uma saída de um técnico, né? De Palmas. E aí ele foi para Palmas para poder treinar esse técnico para mim. Agora que você já entende, agora você, né, assume essa parte operacional. E aí ele foi para fazer um treinamento de 15 dias. E aí ali ele já decidiu que não ia voltar. Ele falou assim, não, o nosso lugar é aqui, né, aqui tá dando certo, eu tô aqui há 15 dias, o negócio foi já mudando de formato. E vê aí o que você consegue fazer, como era final do ano, né? Eu falei, então, não pensei duas vezes, juntamos as crianças e fomos embora. Estamos lá até hoje, 2 anos. Mas ainda na minha ideia, eu falei, vamos com um plano de 6 meses, né? 6 meses dá pra gente, né, organizar a casa e quem sabe a gente volta. Meu contrato de aluguel foi de 6 meses. E aí a gente já não voltou mais mesmo, só para visitar a família. Nossa, que história, hein, Carol? Quando eu falo que essa mulher é corajosa, gente... Foi na cara e na coragem, realmente, assim, foi... E foi, de repente, ele falou isso em novembro... No início de novembro, dia 28 de novembro, nós fomos embora. Eu e as crianças, ele nem voltou mais. Ele voltou em Vitória 1 ano depois. Isso porque ele foi para passar 15 dias. Gente, que história. E sua família? Me fala sobre isso. Seus pais, então, né, eu acho... Sua irmã, como que eles lidaram? Ninguém falou assim, você tá ficando doida, não? Não, eu acho que, assim, a ideia foi tão assim... olhando, tão maluca, né, que eu acho que ninguém acreditou realmente que a gente iria. Eu acredito que as pessoas falam assim, não, ela vai ficar lá um mês e vai voltar, não vai aguentar, né? E aí eu acredito que foi muito isso, porque eu não ouvia assim, não vai, não faz isso, mas eu acho que eles acreditam, não, eles vão lá, vão ficar um tempo e daqui a pouco eles estão retornando. Porque aqui em Vitória, quando meu esposo decidiu, né, viajar para fazer esse treinamento, a minha casa estava em reforma, né? A gente estava reformando a casa, comprando os móveis, a gente comprou um sofá que ele não chegou nem a sentar. Então, assim, não era assim, né? As pessoas não imaginavam que a gente iria embora, né? Ajeitando as coisas para poder ir embora não faz muito sentido. E aí, acho que não acreditaram muito, né? Não colocaram muita fé, não. E aí a gente foi, mas apoiaram, né? Todo o processo da mudança, todo aquele processo ali, eles apoiaram. Mas eu acredito que eles não estavam colocando muita fé que ia ser
definitivo, não. Certo. E falando um pouco sobre empreender juntos, né? Que eu imagino também que não é fácil, né? Você e seu esposo juntos empreendendo. Fala pra gente como que é empreender em casal. Pra gente não tem muita dificuldade, assim, né? A gente consegue se entender bem, porque cada um já sabe ali o seu espaço, né? O que cada um é responsável. Então, a parte operacional mesmo fica com ele, né? De acompanhar os técnicos, de acompanhar a manutenção de equipamento, se tá faltando produto, se não tá. Então, assim, tudo muito conversado. Claro que às vezes tem um quer dar, né, uma opinião ali, outra aqui, mas a gente já consegue se entender nesse aspecto. Então, ele já tem, né, as responsabilidades dele e eu fico com as minhas ali. Então, a gente já tem isso muito bem dividido ali quando a gente começou. Então, a gente não tem muito problema, não. Pelo contrário, né, pra gente é bom, né, porque a gente tá junto, a gente já entende um pouquinho da dificuldade do outro, né, o que cada um passa. Então, às vezes tá um pouco mais estressado ali, o outro já vai, né, apoia de um lado. Ou hoje eu não tô bem, o outro já pega ali para fazer. Então, a gente tem isso muito bem acordado, graças a Deus. A gente consegue se entender. Ah, legal. E fala uma curiosidade aqui pra gente. Quem é mais organizado? É você ou o Adam? Menina, ele é bem organizado, assim, ele é bem detalhista, perfeccionista. Então, as coisas dele de manutenção, ele tem uma maletinha, né, dividida, tipo, negócio de guardar bijuteria, maleta de Ah, bijuteria. Ele tem sei. tipo Com aquela. divisórias. Isso, tudo dividido, com as arruelas, com os O-rings. Então, ele é muito, muito organizado. Acredito que ele é mais organizado do que eu. Porque minhas coisas ficam no computador, né? A nossa parte administrativa. É tudo bem organizado, separadinho ali no computador. Mas, assim, produto, instante, pano, tudo muito bem limpinho, organizado, as peças, ele é bem organizado. Acredito que ele. E, Ele. e quem é o mais ousado? Ousado. Acho que eu sou um pouquinho mais ousada, né? De arriscar ali, ai, vamos ver, se não der certo, não deu, mas pelo menos a gente tentou. Ele é mais pé no chão. Tanto que ele demorou um pouquinho mais, né? A encarar o negócio ali 100% por conta dessa segurança. Então, eu acredito que eu seja mais ousada. Entendi. Carol, então falando dessa parte, fala pra gente em que momento, né? Você já falou no início que você começou com uma unidade, logo em seguida, né, veio para a segunda. Em que momento que você estava no negócio, que você sentiu segura e pensou, vou dar mais um passo? O que você se recorda se teve algum momento específico ou o que te levou a querer crescer dentro da Total Clean? Graciele, assim, da segunda para a terceira, eu não me recordo muito bem, porque eu acho que a gente estava totalmente ali já dentro do negócio, né? Mas eu me recordo muito da primeira para a segunda, que foi quando eu falei, gente, eu tô trabalhando dentro da minha casa, né? Eu tô vendo os meus filhos crescerem, assim, né? Porque eles eram muito novinhos. Então, eu falei, nossa, eu tô em casa, eu consigo dar o café da manhã, eu consigo trabalhar, eu consigo dar banho, eu consigo trocar as fraldas, eu consigo acompanhar todo esse processo de crescimento, eu consigo levar o meu filho para a escola, eu consigo pegar o meu filho na escola. Eu acho que é isso, né? Eu falei, cara, é isso aqui que a gente precisa se dedicar nisso aqui, não tem como dar errado, né? Era a oportunidade que a gente precisava para aquele momento e para aquilo que eu queria viver, né? Que cada um tem a sua forma de querer, né? E eu queria viver aquela maternidade, então eu queria viver aquele momento. Então, para mim, eu falei, cara, é isso aqui. Aí eu falei, vamos já começar a procurar outra para a gente começar a se dedicar a isso aqui, que a gente consegue conciliar as duas coisas. E foi ali, eu falei, não, a gente precisa já, e a gente começa a pesquisar, né, a já imaginar como seria, então foi muito rápido da primeira para a segunda. Não acho que não deu 2 meses para dar aquele start, né, e foi quando, agora da segunda para a terceira a gente já estava totalmente mergulhada ali no negócio, a gente já tinha aquele time aqui, já sabia mais ou menos o caminho para percorrer. Estava mais segura também. Mais seguros, mas da primeira para a segunda foi tudo muito rápido. Né? Até hoje eu falo, meu Deus, como foi tão rápido assim, né? Mas foi bem rápido. Não deu 2 meses, né? Da gente estar dentro do negócio para decidir aumentar, né? As unidades. E o que mudou da sua primeira unidade para hoje? Da primeira para hoje, eu acho que a segurança mesmo, né? É quando a gente entra com medo, né? Então tudo é novo.
Então, hoje a gente já tem a experiência, tanto de lidar com o cliente, de lidar com o funcionário, né? A forma de, às vezes, os erros, às vezes não, né? Os erros que a gente cometia lá atrás, a gente já não comete hoje, né? Então, tem toda essa experiência mesmo do dia, né? Tanto de lidar com o cliente, às vezes o que a gente aceitava ou falava lá no começo, hoje já não é dessa forma, né? A gente consegue, às vezes, até se impor mais, né? Como empresa, como empresário. Porque lá na primeira a gente não se sentia empresário, né? Já não. A gente tinha vergonha de falar. A gente ia nos lugares, qual é a sua profissão? Aí olhava um pra cara do outro assim, tipo, qual é a minha profissão? Não, hoje nós somos empresários, né? A gente toca 3 unidades, nós temos 6 funcionários, então nós temos uma empresa, né? E até hoje ainda a gente tem essa dificuldade de falar isso com firmeza, sabe? Com essa segurança toda. Legal. E falando um pouco agora sobre mulher empreendedora, né? Nós estamos, né, no mês da mulher, não poderíamos deixar de falar sobre isso, né? Você que, como eu falei no início, e é sem demagogia, de fato é uma mulher corajosa, é uma pessoa que transformou a sua vida, né? Mas me fala uma coisa, você ser empreendedora e ser mãe é difícil? Muito difícil. Todo dia é um desafio, né? Porque eles dependem totalmente de mim, 100%, né? Hoje a gente não tem uma ajuda, né? Não tem uma rede de apoio. Então, é 100%, eu sou 100% Total Clean e 100% mãe. Porque a gente não tem uma rede de apoio, não tenho uma pessoa para me ajudar com eles, né? Tem a escola que eles ficam no período da tarde. Então, não é fácil, é difícil. Tem dias mesmo assim que não consigo dar conta de tudo, né? A gente deixa a desejar em algum momento. Mas é porque foi o que eu decidi viver, né? Eu quis passar por isso, né? Me dedicar 100% a eles. Então, é difícil, não é fácil, não. Na sua trajetória, Carol, você já teve que provar alguma coisa a mais por ser mulher? Você já se passou por essa situação? Sempre, né? Acho que todos os dias a gente tem que provar um pouquinho mais por ser mulher. Principalmente até na empresa, né? A gente, essa parte administrativa, tanto de entrevista, contratação e lidar com os meninos, essa parte fica comigo. E às vezes eu fico insegura. Eu falo assim, será que dependendo da forma que eu falar, eles vão levar a sério por eu ser mulher? Ou não será que esse tipo de assunto não seria melhor ele falar? De repente, será que eles vão respeitar mais por ele ser homem, né? Do que eu ficar falando? Mas assim, eu tenho isso em mente, né? Que é um pouco mais difícil a gente fazer as pessoas levarem a gente a sério. Então, eu tento fazer da melhor forma possível. Mas eu ainda tenho essa insegurança. Às vezes, dependendo de algum assunto, eu deixo para ele falar, para ele resolver, do que eu, com medo. Não é medo, né? Mas da aceitação. Eu acho que quando Você ele... diz na tratativa com homens, né? diretamente com homens. Porque, assim, os nossos técnicos, né, eles são mais velhos do que eu. Então, já tem essa questão da idade, né? Então, nossa, essa menina, né, falando comigo desse jeito. Então, já tem esse negócio da idade, né? Deles serem um pouco mais velhos, de repente, um ou outro. E ainda por ser mulher. Então, eu falei, gente, será que eles vão levar a sério o que eu tô falando? Como eu devo falar? A forma, o tom de voz que eu tenho que falar? A forma de falar? Então, às vezes, dá essa insegurança. Aí, alguns assuntos eu deixo para ele resolver. Entendi. E o que você diria para uma mulher que ela quer empreender e ela tá com medo? O medo, faz parte, né? Não é porque hoje eu empreendo que eu não tenho medo, eu continuo tendo medo. Mas é ter coragem e ir. Se a gente não der o primeiro passo, a gente não vai sair do lugar, né? Então tem sim que ter coragem. Eu acho que a gente tem capacidade sim para fazer de tudo um pouco. E a mulher é persistente, né? Ela faz dar certo. Então acho que é isso. Tem que ter coragem mesmo e ir e fazer dar certo. Falando sobre coragem, existe algum momento que você percebeu que você era mais forte do que você imaginava? Acho que todos os dias, assim, todos os dias, eu falo, gente, como eu consegui passar por isso, sabe? Quando parece que não, o chão abriu e não tem saída, e aí eu falo, nossa, mas passou, né? Tantas coisas, assim, tantas histórias, tantos imprevistos que a gente passou, né? Que lá no início também eu falava, meu Deus, eu não vou aguentar.
não, isso não. E hoje eu falo, não, a gente dá conta, né? É difícil, não é fácil, fica o aprendizado, né? Mas a gente dá conta, sim, mas às vezes eu falo, gente, não é possível que eu consegui passar por isso e deu certo, e hoje eu tô aqui, e às vezes a gente até ri da situação, né? Aprende, né? Claro, mas a gente às vezes até acha a graça da situação, como eu consegui passar por aquilo. Hoje eu me sinto uma mulher forte, hoje dificilmente, assim, alguma coisa me tira ali e fala, não vou conseguir. Eu acho que a gente dá conta, sim. A vida foi te moldando, né? Os desafios vai nos fortalecendo, né? Vai sim. Hoje, dificilmente eu falo que eu não vou conseguir, né? Nossa, isso realmente não vai dar certo. Hoje eu me sinto uma pessoa forte, sim. Se fosse há 2 anos atrás, de repente eu não falaria isso. Mas hoje sim, eu acho que essa experiência de morar fora, longe da família, longe de um apoio, fez a gente ser forte, né? Que é isso, é eu e ele e pronto. A gente tem que ser forte, a gente não tem essa opção. A gente tem que ser forte o tempo todo. Certo. Vamos fazer um bate-bola? Eu vou fazer algumas Vamos. perguntas rápidas e você vai falar para mim o que vem à sua mente, assim. Ai, Jesus, vamos lá. Vamos lá. Primeiro cliente. Você lembra do seu primeiro cliente? Lembro. Eu tenho uma foto do meu primeiro cliente. Lá em Caxias, eu tirei foto do carro estacionado, eu tirei foto de todo o momento, como foi difícil aquele primeiro cliente. Porque já fui só, né? Você já não foi comigo mais, que foi o treinamento. Eu falei, pronto, agora é só eu e o técnico. Lembro sim, eu não me recordo agora do nome dela, mas eu lembro de todo o atendimento, assim. Era um sofá retrátil, 2 modos, marrom. Ela tinha uma gata, né? Eu lembro de todo aquele momento, assim, do primeiro cliente. Te marcou, né? Marcou. E qual foi o seu maior desafio na franquia? Maior desafio na franquia? Graciele, boa pergunta, eu não sei. Desafio na franquia. Como franqueadora ou como Desafio na sua empreendedora? trajetória. Isso. É porque a sua trajetória como empreendedora está dentro da Total Clean, né? Sim, Colocado 100%. com o maior desafio como empreendedora, então. Ai, eu acredito que seja... Ai, é ser a superior ali, né? Porque antes eu era delegada, não. Eu era subordinada, né? Uhum. E agora ali, não, agora era eu que tinha que delegar as coisas, sabe? Então, ali para mim foi um desafio, assim, aprender a me impor, né? Sim. A forma de falar, a forma de pedir as coisas. Às vezes eu não sabia como pedir. Eu ia lá e eu mesma fazia, porque eu não sabia até onde eu podia ir ali, né? Como superior. Ali, para mim, foi um desafio. É até hoje, né? Até hoje é um desafio. E qual que foi até hoje a sua maior conquista? Para mim, a minha maior conquista mesmo como Total Clean não é nem material, né? É eu poder viver o que eu vivo hoje, né? Acompanhar o crescimento das crianças, né? Hoje eu saio para levar eles para a escola e falo, cara, eu consigo levar meus filhos para a escola, né? Quantas pessoas não conseguem ou que queriam fazer isso, né? Então, eu consigo fazer o almoço para eles, eu consigo acompanhar todo esse processo e é o que eu queria. Então, para mim, hoje, essa é a minha maior conquista, assim, não se compara com algo material. Ah, que bacana. Mas financeiramente também houve mudança na sua vida. Ah, com certeza, né? A nossa qualidade de vida hoje é totalmente diferente de 4 anos atrás, né? 3 anos e meio atrás. Então, muitas coisas mudaram, né? Falando, né, financeiramente, o valor do dinheiro para a gente mudou, né? Às vezes o que para a gente parecia muito, hoje não é tanto, né? A gente achava tudo tão impossível, né? Ah, um exemplo, né? Ah, será que um dia eu vou conseguir ir naquele lugar, naquele restaurante? E hoje a gente consegue sair, a gente consegue dar uma qualidade de vida boa para as crianças. Então, financeiramente, sim, mudou completamente. Você tem orgulho da sua Ai, trajetória? com certeza. Muito, muito orgulho. E qual que é o seu sonho para o futuro? Fala pra gente. Meu sonho para o futuro? Ah, Graciela, eu acho que é fazer tudo isso valer a pena, né? Igual assim, a gente tá num estado totalmente diferente. Então, né, a gente tem que fazer valer a pena todo esse esforço de estar longe da minha família, de criar os meus filhos longe da minha família.
Então, isso a gente tem que fazer valer a pena todo esse esforço, né? Então, crescer a empresa, com certeza, né? Não parar agora, né? Crescer nas cidades ou crescer em número de franquias, que as crianças também entendam do negócio, né? E é isso. Isso é pra gente, fazer o que a gente se esforçou até agora, que continue dando certo. Então, se tudo isso der certo, continuar dando certo, nossos sonhos aí, objetivos, tanto financeiros quanto materiais, vão dar certo, né? Vão conseguir, a gente vai conseguir concretizar. Certo. E o que a Carol de hoje falaria para a Carol lá de trás? Aquela Carol insegura, aquela Carol muito diferente da Carol que a gente está vendo aqui hoje. O que você falaria para essa Carol? Acho que eu vou agradecer, né? Por não ter desistido, por ter continuado. Não foi fácil, não foi fácil, mas continua que vai valer a pena. E quando eu falo que não foi fácil, é porque não foi fácil mesmo, né? Assim, sozinha, né? Sozinha assim, né? Porque por mais que a gente tenha todo um apoio, né? Da franqueadora, é a sua empresa, é a sua decisão, né? É você que tem que decidir. Então, é para não desistir mesmo, porque vai valer a pena. Isso aí. E fala também, o tempo tá passando tão rápido que a gente já tá chegando no final, tá? Sério? Mentira? Jura? Juro. Gente. E fala também para aquela pessoa que está começando a empreender agora, né? Que ainda não conhece a Total Clean. O que você teria para falar hoje para essa pessoa que está pensando em empreender? Eu acho que... Meu Deus. É assim, né? Falar para outra pessoa... acho que a Total Clean, assim, tem todo um suporte, né? Se eu fosse falar para uma pessoa empreender hoje, eu falaria para empreender em uma franquia, né? Pela minha experiência. Porque você já tem todo o suporte, você já tem todo uma experiência vivida, né? A gente conversa com pessoas que têm mais experiências com a gente e conseguem ajudar a gente de todas as formas, né? Tanto franqueados como a própria franqueadora, tem todo um suporte, né? Eu tô com um problema aqui. A franqueadora tem todo um know-how ali, né? Toda uma experiência. Então, como eu estava começando, eu não tinha experiência nenhuma de como empreender, né? Como começar, como que eu vou fazer. E foi todo o caminho ali, foi pela Total Clean, né? Foi todo aquele passo a passo, aquele início, desde de uma campanha no Facebook, que eu não sabia nem não sabia nem que existia, né? Hoje a gente faz isso assim, de olhos fechados, né? Então hoje, se eu fosse dar um conselho para uma pessoa empreender, eu falaria para empreender em uma franquia, né? Por conta de todo esse suporte, toda essa experiência, né? Tem todo um apoio ali por trás. Seria... Você pula muitas etapas, né? Nossa! Aqueles erros e acertos ali que todo negócio tem. Todo negócio tem. Você vai estreitando esse caminho. Exatamente. Aí, né? Porque você já tem ali um passo a passo. É como se você estivesse seguindo para um lugar com mapa e sem mapa, né? Exatamente. Então, assim, eu não tenho dúvidas que lá atrás, né, o negócio que a gente ia abrir com o negócio que a gente abriu, que foi o caminho certo, né? Porque a gente ia começar um negócio do zero, sem nenhuma experiência, né? Era curso, uma prática, tudo ali do início, e a gente já pegou meio que pronto, né? Claro que a gente teve que fazer acontecer, mas a gente pegou um negócio pronto, né? Ali a gente só fazia a nossa parte, que a gente tinha todo um suporte. E tem, né, todo esse suporte até hoje. Ai, que bom. Carol, eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui, Eu que agradeço. Por ter compartilhado a sua história com a gente. A sua história é inspiradora. Tenha, sim, muito orgulho da sua história. Você é uma mulher incrível, muito forte, batalhadora. E, assim, só agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Foi um bate-papo muito gostoso. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz, né, por ter sido convidada. Sou muito grata à Total Clean por tudo que a gente tem vivido, né, até hoje. Muito grata pela vida do Rodrigo, né, que é o fundador de tudo isso, que se não fosse ele, a gente não teria tido essa oportunidade. Desde o início sempre apoiou a gente, sempre ajudou a gente. De repente, né, se não fosse ele, nada disso, né?
estaria acontecendo na nossa vida. A gente é muito grato por tudo isso. Né? A gente, que eu falo, né, pela minha família. Obrigada. Histórias como a sua impulsiona e faz com que a gente entenda que a Total Clean não é só um negócio, né? É uma transformação de vida, é uma transformação de família. Muito obrigada por compartilhar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. Bem, pessoal, chegamos ao final. Mais um episódio Total Clean. Uma história linda, bacana. Particularmente, eu adorei compartilhar essa história aqui com vocês. E fiquem ligados, porque aqui a gente é cada história mais interessante que a outra. Até a próxima, pessoal!